Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo para mais esse dia, és bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família, aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. A mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã se encontra em Gênesis, capítulo 15, dos versos 6 ao 11, que diz assim: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra, as aves. Porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Quando fala de Abraão, a gente imediatamente remete à promessa, né? E a gente vê aqui algumas atitudes de Abraão, que muitas vezes pode ser a nossa. A primeira atitude se encontra no verso 6. Abraão creu no Senhor. Quando o Senhor liberou a promessa sobre a vida de Abraão, ele não se questionou, né, no primeiro momento. Ele não perguntou ao Senhor, ficou questionando ao Senhor. Ele simplesmente creu. O Senhor aqui nos versos acima, né, nos versos 4 e 5 diz, né, pede para Abraão que ele saia da tenda, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que ele poderia contá-las. E assim como as estrelas numerosas, incontáveis, assim seria a descendência de Abrão. E no verso 6 vem dizendo: Abraão creu. O que nós temos feito quando o Senhor libera promessas sobre a nossa vida? A gente tem feito como Abrão, a gente tem crido, a gente tem acreditado na palavra que o Senhor libera, ou a gente tem se preocupado mais em como vai ser, quando vai ser, como que vai acontecer, como que vai ser, e fica questionando a Deus? Qual tem sido seu posicionamento quando Deus libera uma promessa sobre a tua vida? Em seguida, a gente pode ver que Abrão, ele questiona a Deus. Sabe, o Senhor fala: eu sou o Senhor que te tirou daquela terra e te trouxe até aqui para possuir essa terra como herança. E Abrão, no verso 8, ele fala: soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? E no verso 8, o Senhor pede para Abraão sacrificar. Porque na Bíblia, antigamente, toda vez que pegava os melhores animais, as primícias, os gado, as aves e levavam até o Senhor, era um sacrifício, seja por seus pecados, seja de adoração, de gratidão, mas era um sacrifício ao Senhor. E aqui, o mais interessante dessa passagem é que enquanto Abrão estava perguntando: Senhor, como que eu saberei que eu viverei a tua promessa, que eu tomarei posse da tua promessa? E o Senhor fala para Abraão: sacrifica. Porque se você estiver pronto, se você estiver disposto a sacrificar, você estará pronto para viver a promessa. Você está disposto a sacrificar, a derramar diante de Deus a sua adoração, a sua vida, um sacrifício a Deus. É o que Ele exige de nós. Sabe, o que você precisa sacrificar para estar pronto para viver a promessa de Deus para sua vida? E a gente vê que aqui é a primeira vez que o Senhor exige, mas lá na frente o Senhor também exige outro sacrifício. O Senhor havia prometido que aqui, se você parar para ler o início do capítulo 15, Abraão, ele se queixa de o Senhor não ter dado um filho a ele, se queixa de talvez um de seus servos ter que ser o herdeiro das suas posses. E o Senhor fala: não, você terá um filho, nascido
né, de você, né, com a sua esposa, você terá um filho seu que eu lhe darei. Então, a gente vê que lá na frente o Senhor dá esse filho a Abraão, e é Isaac. E lá na frente, novamente, aqui a gente vê que o Senhor libera não somente a promessa de um filho, mas a promessa de toda uma descendência, a promessa de uma terra a ser possuída. E lá na frente, quando Abraão, já com seu nome e a sua história mudados e restaurados, tem Isaac, o Senhor também exige que ele sacrifique. E ele vai e obedece. Abraão estava tão preparado para viver as promessas do Senhor, que ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho, a sacrificar a própria promessa, por amor a Deus. E novamente eu te pergunto, o que você está disposto a sacrificar para estar pronto para viver as promessas de Deus na sua vida? Eu não sei o que Deus liberou ao teu respeito. Eu não sei aquilo que o Senhor falou que você seria, ou os lugares que você chegaria, ou aonde Ele quer que você esteja. Mas eu te digo, precisamos sacrificar. E o que você está disposto a sacrificar? Talvez você precise sacrificar o relacionamento. Talvez você precise sacrificar suas ambições, seus sonhos, seus projetos, para viver os sonhos e projetos de Deus. Talvez você precise sacrificar algumas amizades que não te acrescentam, algumas amizades que têm te afastado da presença do Senhor. Eu não sei o que você precisa sacrificar, mas eu estou aqui para te dizer que, assim como Abraão, nós precisamos sacrificar para estarmos prontos para viver a promessa de Deus. Abraão aqui, ele sacrificou. Se você ler o verso 10, diz: Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, colocou cada metade à frente, a outra, e as aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Aqui, aves de rapina vindo sobre o sacrifício são coisas vindo contra a sua vida para tentar te fazer parar. Sabe, você está ali pronto a sacrificar, a entregar a Deus aquilo que Ele exigiu de você, e você tá ali sacrificando, você tá ali entregando, mas vão vir aves de rapina contra a sua vida. Aves de rapina significam coisas para tentar parar, para tentar fazer com que esse sacrifício não aconteça, sabe? Para que você tá fazendo isso? Para que você tá desperdiçando a sua vida e tentando lançar coisas para te fazer desistir, para te fazer não sacrificar, para te fazer não se entregar ao Senhor? Mas assim como Abraão, não permita que essas aves de rapina vão de encontro ao teu sacrifício ao Senhor, mas enxota elas para fora, assim como Abraão fez. Aqui fala, as aves de rapina vinham contra os cadáveres, né? Conta ali o sacrifício que Abraão estava oferecendo a Deus, mas Abraão as enxotava, ou seja, as colocava para fora. Então não permita que aves de rapina, que as coisas e circunstâncias venham contra a sua vida para te fazer parar, para te fazer desacreditar das promessas de Deus, para te fazer não sacrificar. As coisas vão vir a todo momento e dizer que você não precisa sacrificar, que você não precisa fazer nada, que você pode continuar vivendo a sua vida da maneira que você tem vivido, sem sacrifício, sem renúncia, sem abrir mão. Mas nós, através dessa passagem, através daquilo que Deus diz, nós entendemos que precisamos sacrificar, que precisamos estar dispostos a abrir mão de algumas coisas para viver a plenitude das promessas de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor falou para Abraão aqui: sacrifica. Abraão estava se questionando: Senhor, será que eu vou viver as tuas promessas? Senhor, como eu saberei que eu tomarei posse dessa terra, que eu tomarei posse da tua promessa para minha vida? E Deus falou: sacrifica. E lá na frente, quando Abraão está com a sua promessa em mãos, com o seu filho correndo, sendo instruído e sendo ali direcionado por Abraão, o Senhor falou: sacrifica. E o que o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã é: sacrifica. Quer viver a promessa? Sacrifica. Quer viver as bênçãos do Senhor? Sacrifica. Quer viver aquilo que eu tenho para sua vida? Sacrifica.
A gente não pode achar que podemos viver as promessas do Senhor do jeito que a gente está, da maneira que a gente está vivendo, levando a vida no oba-oba, vivendo de qualquer jeito e achando que vamos viver as plenitudes das promessas de Deus. Nós precisamos sacrificar. Então, seja o que for que você precise sacrificar nesta manhã, sacrifique e entregue ao Senhor. Não há nada melhor do que viver a plenitude das bênçãos de Deus, a plenitude das promessas do Senhor. Mas só poderemos viver, só estaremos prontos para viver quando estivermos dispostos a sacrificar. Se você tivesse que escolher entre viver as promessas do Senhor e a vida que você tem vivido hoje, o que você escolheria? Se você tivesse que escolher entre o seu maior sonho e abandonar tudo por amor a Deus, o que você escolheria? A nossa vida ela é feita de escolhas. E que a nossa escolha sempre seja viver a vontade de Deus. Que a nossa escolha sempre seja viver uma vida que agrade a Deus. Abraão é um grande exemplo de alguém que preferiu sacrificar para viver as promessas do Senhor. Abraão estava disposto a sacrificar a própria promessa de Deus para a vida dele, por amor e obediência a Deus. E nós, o que estamos dispostos a abrir mão? Às vezes parece que a gente faz tão pouco por Deus, sabe? Às vezes parece que a gente abre mão de quase nada, praticamente de nada, por Deus. Então nessa manhã eu te encorajo, utilizando essa história de Abrão e lá na frente de Abraão, para te incentivar a abrir mão, a sacrificar, a renunciar o que for preciso se você deseja viver a plenitude das promessas de Deus. Abraão, ele é para nós um grande exemplo de fé, um grande exemplo de obediência. Que pai que abriria a mão do seu filho, da sua promessa que ele sonhou anos com isso. Aqui onde ele se vê desacreditado, onde ele fala para o Senhor: Senhor, o Senhor não me deu filhos e talvez um de meus servos tenha que tomar posse da minha herança. Abraão muitas vezes se viu desacreditado das promessas do Senhor e ele abriu mão do seu filho, da sua promessa, a qual ele chorou por anos e clamou por anos, a qual a sua esposa era estéril e essa promessa talvez poderia não acontecer. Ele abriu mão por amor e obediência à voz do Senhor. Do que você está disposto a abrir mão por amor a Cristo, por amor à palavra do Senhor? O que você está disposto a renunciar para viver as promessas de Deus, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Sacrifica. É o que o Senhor está falando para nós. Sacrifica, renuncia, abre mão. Você quer viver aquilo que eu tenho para você? Abre mão, renuncia. Você quer viver os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que eu sonhei para você? Abre mão dos seus sonhos, abre mão dos seus projetos, porque aquilo que eu tenho para a sua vida é muito além do que você imagina, é muito além do que você projetou para a sua vida. Aquilo que eu tenho para a sua vida, filho, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. O que o Senhor tem para mim e para a sua vida é insondável, é inimaginável. O que o Senhor tem para a sua vida é coisa grande, mas Ele está dizendo para você, você precisa abrir mão de certas coisas se você deseja viver aquilo que eu sonhei e projetei para a sua vida. Então, o Senhor, Ele tem promessas para a sua vida. O Senhor, Ele tem algo a fazer através de você. Mas hoje Ele está dizendo para as nossas vidas: sacrifica, renuncia e abre mão daquilo que for necessário por amor a mim, por amor aos meus projetos, por amor aos meus sonhos e por amor às promessas que eu tenho para a tua vida. Então, sacrifica. E que para sua reflexão nesta manhã fique a pergunta: o que você está disposto a sacrificar para estar pronto a viver as promessas de Deus para a sua vida? Então essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te guarde aonde quer que você for. Grande beijo e até amanhã.